Rua da Liberdade, número 33, Nova York. É neste lugar, pouco conhecido, que fica um prédio cinzento, alto e de aparência antiga, que talvez não lhe chame tanto a atenção. Mas não é o que tem nos andares de cima que impressiona, e sim que tem abaixo dele. Se você cavar cerca de 24 metros, acabará dentro do cofre de ouro do Federal Reserve Bank de Nova York, responsável pela guarda de 6.190 toneladas de ouro, a maior acumulação de ouro no mundo. Então, logo depois, você terminaria na prisão, pois bem, não é exatamente legal entrar lá sem ser convidado. Bom, o Federal Reserve Bank de Nova York, também conhecido como Fed, é um dos bancos da Reserva Federal dos Estados Unidos. O banco possui a maior reserva de ouro do mundo, pertencentes ao governo dos Estados Unidos, governos estrangeiros, outros bancos centrais e organizações internacionais oficiais. Para entender como surgiu e o que é o Fed, vamos voltar lá para o início do século XX, quando os Estados Unidos estavam passando por uma fase muito turbulenta no mercado financeiro. Era uma época de pânicos bancários, crises econômicas e uma sensação geral de incerteza sobre o futuro. Foi nesse cenário caótico que surgiu a necessidade de uma mudança séria no sistema financeiro americano. Em 1913, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o Federal Reserve Act, que basicamente deu vida ao Federal Reserve System. E quem foi um dos primeiros filhotes desse sistema? Isso mesmo, o Federal Reserve Bank de Nova York. A fundação do Fed de Nova York foi um marco na história financeira dos Estados Unidos. Ele foi criado como uma espécie de super-herói financeiro, com a missão de trazer ordem para o caos financeiro e estabilidade para o sistema bancário americano. E adivinha só onde ele se instalou? No coração do distrito financeiro de Manhattan, é claro. Afinal, se você quer ser o centro das atenções financeiras, não tem lugar melhor do que Nova York. Desde então, o Fed tem sido o cérebro do sistema financeiro dos Estados Unidos, tomando decisões importantes sobre política monetária e também regulando o sistema bancário. Ele passou por altos e baixos ao longo dos anos, enfrentando desafios como a Grande Depressão e a crise financeira de 2008, mas sempre se manteve firme no comando. Hoje, o Fed é o grande chefão do sistema financeiro global. Sua história e fundação representam uma virada de jogo na evolução do sistema financeiro americano, mostrando como uma instituição pode ter um impacto enorme no destino econômico de uma nação. E por falar em economia, você já parou para pensar o quanto você já gastou em livros? Sabemos que livros físicos, por vezes, podem pesar um pouco no bolso, mas você já pensou em ter acesso a uma variedade de livros, como por exemplo finanças, desenvolvimento pessoal, investimento, tudo por menos de R$50? Parece incrível, não é mesmo? Descubra como clicando no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Beleza, hora de falar sobre a importância internacional do Federal Reserve Bank. E olha, esse banco não é apenas importante para os Estados Unidos, ele é tipo uma super estrela do mundo financeiro, com fãs e adeptos em todos os cantos do mundo. Então, o que o Fed faz de tão especial? Bem, imagine que ele é como se fosse um maestro de uma grande orquestra financeira. Suas decisões sobre política monetária, como por exemplo, controlar as taxas de juros e regular a quantidade de dinheiro em circulação, têm um impacto enorme na economia dos Estados Unidos. É por isso que a economia americana sofre menos impacto do que as economias de países ao redor do mundo. Esse é um dos motivos que fazem os Estados Unidos serem uma potência mundial. Além disso, o Fed é como se fosse o ponto de contato internacional para outros bancos centrais e instituições financeiras. Ele é basicamente um intermediário nos bastidores das negociações e acordos internacionais. E isso não é pouca coisa. As decisões tomadas aqui podem afetar diretamente as economias de outros países ao redor do mundo. E sabe o que é mais impressionante? O Fed de Nova York é um lugar onde uma grande parte das reservas de ouro do mundo é armazenada. É tipo um cofre gigante cheio de ouro reluzente. E essa reserva de ouro não é só para os Estados Unidos, não. É uma reserva de valor mundial, que pode afetar mercados financeiros em todo o mundo, como falamos antes. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre o Federal Reserve Bank de Nova York, lembre-se de que não é apenas um banco local. Não seria preciosismo falar que ele é a instituição financeira mais importante do mundo. É o local onde a riqueza do mundo está depositada. Agora, vamos direto aos cofres subterrâneos, onde a verdadeira riqueza brilha em forma de ouro. É como se estivéssemos entrando em uma fortaleza de um rei muito rico. Mas em vez de entrarmos em um castelo, temos cofres subterrâneos repletos de barras do mais puro ouro. Essa reserva de ouro faz do Fed o deus do mundo financeiro. Ele não é apenas o maior do mundo, mas também é a mais confiável e segura. Imagine só, toneladas e toneladas de ouro guardadas em cofres secretos.
protegidos por sistemas de segurança de última geração. É o tipo de coisa que faz qualquer ladrão de banco pensar 2 vezes antes de tentar uma invasão. Mas afinal, por que tem tanto ouro lá? A resposta para isso é muito simples. O ouro é como se fosse uma âncora para a economia. É uma reserva de valor que não depende de nada, além de sua própria raridade e beleza. Então, quando tudo falha, o ouro sempre estará lá, brilhando no escuro como um farol de esperança financeira. Como falei antes, essa reserva não é somente dos Estados Unidos. Muitos outros países e instituições financeiras confiam no Federal Reserve Bank de Nova York para guardar suas barras de ouro preciosas. É como se o Fed de Nova York fosse o guardião do Tesouro Nacional, mantendo a riqueza segura e protegida para as gerações futuras. A verdade é que o Federal Reserve Bank de Nova York é um lugar tão seguro que talvez somente Marcelo Nascimento, o maior golpista do Brasil, conseguiria acessá-lo sem conhecer ninguém. Não conhece Marcelo Nascimento? Clica no vídeo que está aparecendo aí na sua tela e não esqueça de se inscrever. Te vejo lá. Até logo.